Filtro, a gente segue falando, repercutindo a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Departamento para Assuntos do Hemisfério Ocidental, nos Estados Unidos, criticou a decisão do ministro Moraes de decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro. O escritório informou que o ministro Moraes, já sancionado por violar direitos humanos, estaria usando o poder judiciário para perseguir adversários e intimidar a oposição. O governo americano ainda cobrou que Bolsonaro tenha o direito de se defender e falar. O aviso foi claro: quem apoiar condutas ilegais também será responsabilizado. A deputada pela Flórida, Maria Elvira Salazar, chamou a prisão de injusta. Em uma nota no X, a parlamentar disse que o ministro Moraes abusou do poder ao colocar Bolsonaro em prisão domiciliar sem condenação ou processo legal. Maria Elvira alertou que o Brasil está perto de virar uma ditadura, onde opositores são calados em vez de serem julgados. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, classificou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro como uma ditadura judicial. Depois da ordem de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governo dos Estados Unidos avança para a sanção da mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, que pode ser incluída num novo pacote de sanções da Casa Branca, que prevêem a suspensão de vistos e aplicação da lei Magnitsky a outros membros do Supremo, policiais e políticos. A sanção a Viviane seria uma extensão das medidas já aplicadas ao marido, ministro Moraes, e pode impedir que o seu escritório atue com pessoas e empresas ligadas aos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Ana, quero te ouvir. A gente trouxe aqui a repercussão internacional, o Departamento de Estado, o Departamento para Assuntos do Hemisfério Ocidental, você já havia mencionado, também se manifestando sobre a prisão de Bolsonaro e, inclusive, você chamou a atenção em português também, né, Ana? E o Christopher Landau, que é o segundo nome do Departamento de Estado, abaixo de Marco Rubio, também se manifestou. Quer dizer, é um gesto importante essa manifestação nas redes sociais em apoio ao ex-presidente, Ana? Muito importante, Paula, porque a reação, além de ter sido também em português, inclusive a embaixada americana também, né, retuitou essas declarações oficiais do Departamento de Estado em português, nós estamos falando de uma reação imediata. Assim que saiu a decretação da prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, todos esses perfis, pouquíssimo tempo depois, todos eles foram com a mesma mensagem para a Rede X e dizendo que o Brasil já perdeu a mão na democracia, que não há mais, né, uma democracia no Brasil. E são pessoas muito ligadas ao contexto latino dentro do Departamento de Estado, que é o Marco Rubio, que é a Maria Salazar. Lembrando que a Maria Salazar, ela é coautora daquela lei No Censors in Our Shores Act, sem censores nas nossas costas, uma lei que, inclusive, ali no escopo, né, no corpo da lei, quando a lei foi ser discutida e votada, o nome do ministro Alexandre de Moraes estava ali. Ela é coautora junto com o deputado Darrell Issa, da Califórnia, ali de San Diego, pertinho de mim, e o Christopher Landau. O Christopher Landau é aquele homem que oficialmente abaixo do secretário de Estado Marco Rubio, é aquele que dita praticamente tudo no Departamento de Estado. E é sabido que Marco Rubio também escuta bastante o que Landau diz a respeito do Brasil e da América Latina. Portanto, Paula, não é um cenário bom para o Brasil, porque nós sabemos que nós estamos falando do ministro Alexandre de Moraes. Agora as sanções podem ser estendidas à esposa do ministro, que seria considerado um braço econômico do ministro, mas eles não vão parar por aí. Eles precisam entender que os Estados Unidos agora, sob a administração de Donald Trump,
eles voltam para o contexto que o Augusto sempre menciona. É o contexto político e ideológico do cuidado do Ocidente, do cuidado com a expansão do comunismo, do socialismo, das veias dos regimes totalitários. Os Estados Unidos não estão preocupados apenas com as tarifas, a guerra comercial, como o Donald Trump vai trazer um pouco de equilíbrio na guerra comercial, no déficit, no superávit, enfim. Mas o contexto maior no tabuleiro geopolítico. Eles já entenderam que o Brasil de Lula é o Brasil do Hamas, é o Brasil do Irã, da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, dos ditadores africanos. É um Brasil que, se os americanos olharem para as páginas do passado, eles já lutaram contra esse tipo de braço ideológico. E eu repito, Paula, eu não acho que essas sanções, elas devam parar no ministro e na esposa, porque o contexto é muito, muito maior do que o próprio Brasil. Piotr, antes de passar para você, deixa eu trazer o que disse, então, Eduardo Bolsonaro sobre essa possibilidade que os Estados Unidos estariam estudando, então, incluir a mulher de Alexandre de Moraes também na lei Magnitsky. Meus amigos, só para deixar claro uma coisa aqui, não existe qualquer tipo de recuo. Estão sendo veiculadas aí matérias dizendo que o Eduardo Bolsonaro recuou e está pedindo para não sancionar os ministros, que eu não estaria disposto a encará-los. Eu abri mão do meu mandato, eu estou aqui nos Estados Unidos única e exclusivamente para essa pauta. Agora, eu quero chegar a uma possibilidade menos traumática. Eu quero isolar o Alexandre de Moraes. O meu desejo aqui é por justiça, não é por vingança. É por isso que a gente está seguindo um passo a passo. Começou com a retirada dos vistos, depois com a sanção ao FEC. Quem sabe amanhã a esposa do Alexandre de Moraes e outras autoridades venham a sofrer as mesmas sanções. É simplesmente isso. Quem está falando em recuo, quem está falando que eu desisti de colocar adiante outras medidas rigorosas como sanções, está mentindo para você. Tá, então, esclarecimento de Eduardo Bolsonaro sobre possíveis autoridades e ministros que venham a ser incluídos na lei Magnitsky, Piotr. Paula, rapidamente eu só queria voltar a um ponto que a Ana mencionou e me juntar a ela, porque diplomacia e relações exteriores são feitas de gestos e sinais. O gesto foi a mensagem que as autoridades americanas publicaram logo depois, ou publicaram ontem, sobre a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. O sinal foi ser muito rápido, ou seja, eles estão acompanhando tudo e não estão abrindo mão de absolutamente nenhum detalhe. Isso mostra muito o porquê, e aí a gente precisa voltar um pouquinho mais atrás, na fundamentação explicada por vários canais do governo americano, só o Departamento do Tesouro, o Departamento de Estado, mais a embaixada que retuita tudo, a própria Casa Branca, ou seja, várias autoridades explicando o porquê da aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, veja só, é uma série de coisas muito bem feitas, organizadas pela lógica de um Estado, explicando o porquê que tomou uma medida tão severa quanto essa. Vale só lembrar, e é sempre bom, a lei Magnitsky coloca um ministro do Supremo Tribunal Brasileiro hoje ao lado da escória do mundo. Os outros sancionados são genocidas, ditadores, criminosos. Bom, o que tem de pior no planeta? Isso não é simples, não pode ser normalizado. Não dá para achar, vamos... Não, espera um pouquinho, houve um embasamento. Quando agora vem essa informação da possibilidade de extensão, é porque, claro, se você fica sem contas, mas você tem lá uma esposa, no caso do ministro Alexandre de Moraes, advogada, pertence a um escritório, enfim, e que pode dar suporte, a ideia é justamente asfixiar aquela pessoa que violou todos os direitos humanos, né? Graves acusações de violação dos direitos humanos. O que pode ajudá-lo a permanecer, obviamente, vai ser também analisado. É uma extensão da aplicação da lei. Simples assim. A prisão é só individual, você só prende o criminoso, mas se alguém que por acaso está conseguindo fazer alguma coisa para que aquela pena seja relativizada, pelo menos em parte, passa a entrar no radar também. Não é uma perseguição a ela especificamente, é ao contexto no qual ela está inserida. Esse é o ponto. No mais, o que a gente vai ver, e tudo indica, veremos, porque é muito claro, se a gente pegar a lógica como tudo foi aplicado, não há ponta sem fechar ali. Ou seja, está tudo muito sendo feito
de acordo com a legislação, com ponderação. E, de novo, eu preciso citar aqui a Ana, lá atrás, quando todo mundo falava, quando vai chegar a Lei Magnitsky, mas vai ser aplicada logo ou não, enfim. Na ansiedade por se ver soluções para a situação desse país, e a Ana explicava aqui, tudo é feito dentro da lei. É exatamente o que você não vê nas decisões do ministro Alexandre de Moraes contra as pessoas. Agora, eu não estou vendo o Supremo reclamando, incomodado, porque ele atropela o processo, não espera. Não está esperando o julgamento. Num caso de um presidente que já não pode, já tem cautelares absurdas e tudo mais. Então, quer dizer, o processo não é à toa. Nada é deixado de lado. Ou seja, tudo é muito pensado. Pensado, porque, de novo, a lei tem regras para ser aplicada. E eles estão seguindo todas as regras e, por isso, a aplicaram. Este é o ponto. Quando a gente fala aqui, só para fazer uma menção, o Augusto há pouco disse assim, até 2019 nós tínhamos um país, sim, com seus problemas, mas relativamente normal. Hoje nós não somos sequer previsíveis, porque a gente não tem sequer a garantia da aplicação de uma lei que estava em vigência desde 1988, eu estou falando da Constituição. Os americanos não estão se afastando da lei deles. E aí eles sabem exatamente o que fazer e em que hora fazer. Nós não. Nós temos um Supremo completamente atordoado, sequestrado, até como eu fiz menção, por um único ministro. Em algum momento esses ministros vão ter que reagir, porque isso não vai mudar. Não vai mudar. E neste caso, em que pese o fato, rapidamente, está ferindo a soberania brasileira, enfim, que é, de novo, uma narrativa, nós não estaríamos nisso se a Constituição estivesse sendo seguida. Então, é lamentável que tenha que vir de fora uma pressão para que voltemos à nossa normalidade institucional, à nossa normalidade democrática, de acordo com as nossas leis. Esse é o ponto. Rapidamente, Diga, Paula, só para explicar para a nossa audiência, diferentemente do que a imprensa, eu não digo progressista, né, porque de progresso não tem nada, né, Augusto? A imprensa regressista, esquerdista, enfim, os anti-yankees e tal. O que eles vendem? Eles vendem a narrativa de intromissão o tempo todo, dos americanos são intrometidos. Eu sei que existe uma apreensão e uma ansiedade muito grande por parte de nós brasileiros, porque nós estamos vivendo esse desmando, estamos vivendo sob esse regime de exceção já há alguns anos. No entanto, os americanos eles são muito cuidadosos com as leis e com suas medidas. Eu sei que nós adoraríamos bater na Casa Branca e falar sancionem todos os ministros, sancionem as empresas de televisão que espalharam mentiras, enfim. Isso, em relação a isso, a imprensa, isso não vai acontecer, porque eles respeitam muitíssimo a primeira emenda à Constituição americana e liberdade de expressão eles respeitam até para falar mentira, propagandas, etc. Mas no caso da Magnitsky e dos outros ministros e outros políticos também, eles dão a oportunidade de recuo. Eles mostram, esse aqui é o caminho com os documentos que nós temos na mão e há uma possibilidade de recuo de todo e qualquer regime totalitário. Se isso não acontece, eles seguem com as medidas que agora nós sabemos que são pesadas. Bom, agora são 18 horas e 38 minutos. A informação pode mudar